todos como estão? Abramos o exemplar da Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Localize, por gentileza. Deus continue sendo louvado pela vida de cada um dos nossos irmãos. Que aqui se encontra para aprender da bendita palavra de nosso Deus. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade, pois é sempre uma imensa alegria poder servir à Igreja de Cristo, aos nossos pastores, pastor Vanderlei Loureiro, pastor Estênio. Agradeço pela confiabilidade. Gostaria muito de poder estar sentado para ouvir. Os sábios rabinos diziam que Deus ele nos deu 2 ouvidos, uma boca e uma língua e atrás dos dentes ainda. Então a necessidade de ouvir é muito grande. E ninguém estará apto para se levantar para falar, se não se assentar para ouvir e aprender. Então digo isso desprovido de quaisquer vaidade, pois nós temos a necessidade. Os pastores que estão aqui sabem disso, pastor Vanderlei, os demais pastores, obreiros. Temos a necessidade também de ter a nossa alma alimentada. O pastor também é ovelha. Mas vamos lá, Apocalipse capítulo 2. Ao longo já de 2 terças, nós temos trabalhado com o texto do Apocalipse, trazendo uma abordagem de caráter introdutório deste livro. Hoje estaremos lendo o capítulo 2, versículo 1, será o texto que tomaremos como texto base, como ponto de partida de nossa reflexão esta noite, nossa reflexão doutrinária. Os que acharam poderiam dizer amém. Eu gostaria de lhe pedir que após a leitura você mantivesse a sua Bíblia aberta, por gentileza. Está escrito assim: ao anjo, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Amém. Pai, graças lhe dou esta noite. Muito obrigado por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos proporciona, estarmos na tua presença para aprendermos no teu santo templo. Que através da exposição da tua palavra, que o Senhor traga ao nosso coração consolação, exortação e edificação para a glória e louvor do teu excelso nome. É o que eu quero lhe pedir juntamente com a tua amada igreja, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dai-me a sua atenção dentro dos minutos que me está proposto para meditarmos um pouco na palavra do Senhor nesta feita no livro do Apocalipse, capítulo 2. A nossa proposta esta noite não é discorrer propriamente dizendo já da mensagem
enviada por Jesus a esta igreja por meio do apóstolo João. O nosso propósito esta noite é fazer uma abordagem também de caráter introdutório, agora não do livro do Apocalipse, mas a respeito de Éfeso, da igreja de Éfeso. E na próxima terça abordarmos, propriamente dizendo, desta mensagem aqui inserida no capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 7. Ao longo de 2 terças-feiras, redobre a sua atenção, temos falado a respeito do livro do Apocalipse, falamos a respeito da organização básica, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Falamos a respeito da definição do termo Apocalipse, que significa revelação, e isso está inserido no próprio texto, no capítulo 1, versículo 1. Falamos a respeito dos métodos interpretativos, basicamente, o método preterista, historicista, idealista e futurista. Falamos também a respeito da data aproximada em que o livro foi escrito, por volta do ano 80 a 95 aproximadamente, bem como também o seu contexto político. Falamos a respeito dos propósitos do livro do Apocalipse, falamos a respeito do escritor do livro do Apocalipse, falamos a respeito também da experiência marcante que o escritor teve com Cristo. Falamos a respeito também que Cristo é visto na igreja e através da sua igreja. Falamos a respeito também do Cristo glorificado e falamos também a respeito de como Jesus conhece a sua igreja de maneira percussiente, de maneira profunda, de maneira íntima. A primeira carta em foco é exatamente a carta à igreja que estava em Éfeso. O que podemos aprender com essa igreja? E o que Jesus pode transmitir através da mensagem endereçada a esta igreja para a igreja do nosso tempo? Algumas considerações de caráter introdutório a respeito de Éfeso, bem como também da igreja de Éfeso. Julgo ser importante ressaltar com a amada igreja. Não quero aqui, conforme disse na primeira terça-feira, teologizar demais a nossa exposição doutrinária, mas é de fundamental importância contextualizarmos os irmãos no que diz respeito à cidade de Éfeso e aquilo que aqueles que estabeleceram a igreja encontraram quando chegaram ali na cidade de Éfeso. Pelo menos baseado em 2 aspectos de contexto, falaremos da primeira à última carta, falaremos da igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia, de caráter introdutório, falando a respeito pelo menos de 2 aspectos contextuais. E no que diz respeito a Éfeso, vale lembrar aos irmãos que a igreja estava estabelecida em Éfeso. Qual era o contexto geográfico de Éfeso? Éfeso, nos dias de hoje, fica na parte ocidental da chamada Turquia Asiática. Nos tempos bíblicos, principalmente tratando-se do Novo Testamento, Éfeso era uma importante cidade da Ásia Menor, a mais importante cidade da Ásia Menor, que era uma província romana. Éfeso fazia parte de um grupo de 3 cidades, que eram as 3 maiores cidades do lado litoral do leste do mar Mediterrâneo,
E Éfeso fazia parte deste grupo de 3 cidades. Cidades importantes, cidades cosmopolitas, cidades comerciais. Essas 3 cidades eram a cidade de Éfeso, a cidade de Antioquia, da Síria, e a cidade de Alexandria, no Egito. Essas 3 cidades formavam as 3 maiores cidades do lado litoral leste do grande mar Mediterrâneo. A cidade de Éfeso também era uma cidade comercial, conforme já disse, uma cidade cosmopolita. Essa expressão quer dizer que pessoas de todas as partes do mundo vinham para a cidade de Éfeso ou iam para a cidade de Éfeso. Por se tratar de uma cidade comercial, bem como também política, Éfeso era bastante famosa. Chegou um tempo em que na cidade de Éfeso chegou a ter quase 500 mil habitantes morando e habitando nesta cidade. Então essa cidade era uma cidade eixo que ligava as regiões superiores das regiões inferiores, tratando-se da Ásia Menor. Todos aqueles que gostariam de ir à Ásia precisavam passar obrigatoriamente pela estrada da cidade de Éfeso. Esta cidade é uma importante cidade no aspecto geográfico, porque geograficamente falando, Éfeso ela estava em um lugar estratégico, e exatamente nesta cidade ficava o porto mais importante da Ásia Menor, que se localizava na cidade de Éfeso. Posteriormente, mas falando dentro do contexto já do Apocalipse, posteriormente Éfeso foi cognominada por Inácio de Antioquia como a porta dos mártires, porque os cristãos do tempo da perseguição, que eram capturados, perseguidos e capturados e levados para Roma para serem lançados aos leões, passavam pela cidade de Éfeso. Então Inácio de Antioquia, que foi um importante teólogo, bem como também cristão, foi discípulo do apóstolo João, disse que essa cidade se tornou o portão dos mártires, porque os mártires também passavam pela cidade de Éfeso, levados à força para a cidade de Roma, para ali serem lançados aos leões. Então, basicamente, este é o contexto geográfico da cidade de Éfeso. Tratava-se de uma importante cidade de aproximadamente quase 500 mil habitantes. Um outro contexto é o contexto religioso. O que eu estou mencionando aos irmãos, o nosso pastor tem ciência disso, é algo que eu estou pincelando de uma obra que Deus ele inseriu em meu coração para estar escrevendo já há algum tempo, que é exatamente sobre as 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse. E extraí alguns pontos deste filho literário que está sendo gerado, e estou aqui compartilhando com os amados irmãos. Lá trabalhamos com aspecto, com contexto histórico, geográfico e religioso, mas estou mencionando aqui aos irmãos apenas o contexto geográfico e agora o contexto religioso. Qual era o contexto religioso da cidade de Éfeso? O contexto religioso da cidade de Éfeso não era o contexto religioso do Brasil, não era o contexto religioso do estado do Espírito Santo, do município da Serra, de Nova Carapina. O contexto religioso da cidade de Éfeso era um contexto totalmente diferente deste que a gente vê implantado, estabelecido na Confederação Brasileira. Porque era predominante nas cidades que a cultura grega era influenciadora e influenciava, era predominante nestas cidades, estas cidades ter como divindades aquelas pseudo-divindades do panteão greco-romano, a priori do panteão grego e posteriormente do panteão romano, do panteão
latino. Então, o que é que acontece? Qual era o contexto religioso da cidade de Éfeso, bem como das demais cidades helenizadas, predominantemente dominadas pela cultura grega? Na cidade de Éfeso, predominava exatamente as chamadas religiões de mistérios e as divindades pagãs do panteão grego, bem como também do panteão romano. Em Éfeso, havia muitos pseudos-deuses venerados, mas destacamos aqui dois. O primeiro é mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e esta pseudo-divindade é chamada em Atos capítulo 19 de Diana ou Ártemis. Diana é uma expressão latina e Ártemis é uma expressão grega. Esta divindade era tido como uma divindade que era uma espécie de padroeira da cidade de Éfeso. Ela era uma divindade da caça. Dentro do contexto da mitologia grega, Ártemis era irmã gêmea de um deus chamado Apolo, que era tido como deus do sol. Então Ártemis era venerada na cidade de Éfeso. Ártemis era adorada na cidade de Éfeso. E quando aqueles que estabeleceram a igreja em Éfeso chegaram ali, encontraram Ártemis sendo venerada. Exatamente nesta cidade foi erigido um templo em homenagem a Ártemis. Este templo é tido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, segundo catalogou o pai da história chamado Heródoto. E Ártemis era venerada ali na cidade de Éfeso. Dentro do templo de Ártemis havia sacerdotisas. Essas sacerdotisas eram chamadas de prostitutas sagradas. E aqueles que iam na cidade de Éfeso, e tanto conscientemente bem como inconscientemente, quando aquelas pessoas, tanto homens e mulheres, isto era algo bastante nojento, algo bastante predominante dentro dessa cultura, tanto homens e mulheres, isto era algo natural dentro deste contexto, tanto conscientemente como inconscientemente, ao irem no templo de Ártemis e terem relações ilícitas com essas chamadas prostitutas sagradas, eles estavam venerando exatamente esta divindade pagã chamada Ártemis. Esta prática é chamada de prostituição cultual. Então eles tinham relações ilícitas, tanto no porto de Éfeso, bem como no templo ali erigido em homenagem a Ártemis. E ali também essa divindade ela era adorada, ela era venerada por meio destas práticas ilícitas, nojentas, praticadas por aqueles que adoravam Ártemis. Uma outra divindade adorada em Éfeso era exatamente Dionísio. Dionísio, que no panteão da mitologia grega é tido como deus do vinho. Já dentro do contexto do panteão da mitologia greco-romana é tido como chamado de Baco. Então Dionísio e Baco, que se trata da mesma divindade, trata-se do mesmo demônio, trata-se do mesmo agente maligno, este pseudo-deus, essa divindade era tido como o deus da fantasia, o deus do vinho, o deus da orgia. Então aqueles que adoravam Baco, veneravam Baco, eles amavam orgia, eles amavam festas promíscuas, libertinas, devassos. Então Baco, ele também era venerado. E aqueles que veneram Baco ou veneravam Baco gostavam da tentação, daquilo que era proibido, daquilo que era perigoso. Da ideia de Baco que vem um movimento que surgiu do século III, século II, século III, chamado hedonista. É aquele movimento que pregava que não importa aquilo que a pessoa faça, a graça ela sempre vai estar sobre essa pessoa e o prazer está acima de tudo. Este movimento é chamado de movimento hedonista, que nasceu exatamente desta veneração a Baco. Então, o que vai acontecer? Entendendo o contexto
geográfico e o contexto basicamente o contexto religioso da cidade de Éfeso, é exatamente este cenário que a igreja encontra quando ela chega na cidade de Éfeso. A igreja, ao chegar na cidade de Éfeso, e quando eu falo igreja, eu não estou falando aqui no aspecto administrativo, estou falando aqui no aspecto espiritual. A igreja, quando chega na cidade de Éfeso, é esse o contexto geográfico. Ela encontra uma cidade cosmopolita, uma cidade comercial, uma cidade política, pois esta cidade era a queridinha do Império Romano ali na Ásia Menor. Então, a igreja chega em Éfeso. Os irmãos estão entendendo? A igreja chega em Éfeso. Se os irmãos mantiveram a Bíblia aberta, eu peço por gentileza para que os irmãos voltem lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Nós estamos contextualizando os irmãos para os irmãos entenderem como surgiu a igreja de Éfeso e como esta igreja ela se desenvolveu. Então, a igreja do Senhor chega em Éfeso e encontra este cenário, encontra este contexto. A implantação de uma igreja não é uma tarefa fácil, ainda mais se tratando de um local como a cidade de Éfeso, conforme já descrita geográfica e religiosamente falando. Então, a implantação de uma igreja não é uma tarefa fácil, irmãos. Estabelecer uma igreja não é uma tarefa nada fácil. Lançar fundamentos bíblicos, teológicos, ministeriais em uma igreja não é uma tarefa fácil para nenhum dos ministérios, nem para o ministério apostólico, nem para o ministério pastoral, nem para o ministério evangelístico. É uma tarefa árdua, é uma tarefa pesada, é uma tarefa que exige muito daqueles que estão no trabalho de implantação de igreja. Então, quando a igreja chega ali em Éfeso, ela vai encontrar exatamente este contexto, este cenário. Quem ou quais foram os responsáveis pelo estabelecimento da igreja em Éfeso? O capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, Lucas ele está descrevendo a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo ele passa pela cidade de Corinto, fica aproximadamente ali 1 ano e meio, pregando, proclamando, divulgando o evangelho, discipulando crentes, formando a igreja, lançando bases bíblicas e teológicas para a igreja. E logo após, o apóstolo Paulo, ele sequencia a sua viagem, ele vai sequenciar a sua viagem e vai chegar exatamente na cidade de Éfeso. Após ele passar pela cidade de Corinto, ele vai chegar exatamente ali na cidade de Éfeso. Quando o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Éfeso, ele chega na expectativa, ele chega com o propósito de não ficar muito tempo na cidade de Éfeso. Paulo era um incansável pregador do evangelho. Paulo ele era um incansável apóstolo do Senhor Jesus. Então ele chega na cidade de Éfeso e assenta em seu coração não ficar ali muito tempo. Aí o capítulo 18, versículo 19 ao versículo 21, vai nos dizer que quando ele, após ter passado pela cidade de Corinto, após ter passado pela Assíria, ele chega em Éfeso. Paulo, ele prega o evangelho em uma sinagoga, ele disputa. Quando o texto fala que ele disputa com os judeus, é porque ele fala a respeito de Cristo, ele mostra de forma escriturística que verdadeiramente Jesus era o Messias prometido de Israel. E o que vai acontecer? Paulo ele vai exatamente sair
e deixar a cidade de Éfeso. Isso está no capítulo 18, versículo de número 21, aonde o texto vai dizer que ele despediu dos irmãos que estavam em Éfeso e expressou dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. Mas o que vai acontecer? Antes de Paulo partir, Paulo ele chega em Éfeso acompanhado por um casal missionário. Quem era esse casal missionário? Exatamente Priscila e Áquila. O versículo 18 do capítulo 18 vai dizer que Priscila e Áquila, este casal missionário, estava acompanhando, estava integrando, estava fazendo parte da caravana missionária do apóstolo Paulo. Quando ele chega em Éfeso, o capítulo 18, versículo 19 vai dizer: e chegou a Éfeso e deixou-os ali. Deixou-os ali. Quem é que Paulo deixa em Éfeso? Exatamente Priscila e Áquila. Paulo deixa Priscila e Áquila no afã de que este casal de missionários estabelecesse a igreja, desse sequência ao trabalho de evangelização na cidade, lançasse os fundamentos bíblicos, teológicos e ministeriais da igreja em Éfeso. E Paulo ele seguiu viagem, Paulo ele continuou viagem para confirmar a fé de outros irmãos espalhados ali, principalmente pela região da Macedônia e da Ásia Menor. Então, Priscila e Áquila está pregando o evangelho em Éfeso. Priscila e Áquila está divulgando o evangelho em Éfeso. Imagine estes irmãos chegando na cidade de Éfeso e encontrando o cenário que eu descrevi a princípio, o cenário libertino, o cenário devasso, o cenário de prostituição que havia na cidade de Éfeso. Mas enquanto eles estão entrando pelos portões de Éfeso, o reino das trevas que predominava, o reino das trevas que dominava aquele lugar, ele consegue perceber que há alguém diferente entrando pelos portões da cidade de Éfeso. Este alguém, ou essas pessoas, eram pessoas cheias do Espírito Santo. Essas pessoas eram pessoas possuídas pelo Espírito Santo. Estas pessoas eram pessoas que traziam consigo a mensagem poderosa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo segue viagem e este casal missionário continua na cidade de Éfeso, ali lançando os fundamentos bíblicos, teológicos e ministeriais daquela cidade. A igreja que estava em Éfeso também, dentro deste princípio, tem a oportunidade de receber um outro obreiro. Este outro obreiro também foi um importante pregador da igreja primitiva. Quem foi este importante obreiro? O capítulo 18, versículo 24 ao 28, vai nos mencionar a respeito deste obreiro. A igreja estava sendo estabelecida, lembra? A igreja estava sendo estabelecida, a igreja estava sendo constituída, a igreja estava recebendo os seus fundamentos, a sua base. Então Priscila e Áquila sequencia o trabalho que Paulo iniciou e chega um outro obreiro para somar, para contribuir com aquele trabalho, para contribuir com a evangelização, com a pregação do evangelho daquela cidade. Que obreiro era este? O nome dele, o texto vai dizer, era Apolo. Apolo não é muito mencionado nas páginas do Novo Testamento. Particularmente eu nunca vi ninguém pregar sobre Apolo. Particularmente eu nunca vi ninguém dar um ensino a respeito de Apolo. Mas aquilo que nos fornece o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo 24 ao 28, é uma base, é um sumário para um livro. É um sumário para uma série de exposições para obreiros, para a igreja, para aqueles que obram na obra do Senhor.
Porque Lucas ele vai traçar, descrever algumas características deste obreiro que também chegou na cidade de Éfeso para somar, para contribuir com a pregação do Evangelho, para contribuir com a expansão do Evangelho naquela cidade chamada Éfeso. Então, do versículo 24 ao versículo 28, encontraremos pelo menos 9 características deste pregador chamado Apolo, que contribuiu com a pregação do Evangelho, com o início da igreja que estava em Éfeso, com a pregação do Evangelho naquela cidade. Se não vejamos, o capítulo 18, versículo 24 do livro de Atos dos Apóstolos, vai nos dizer que ele era judeu. Cada característica dessa, ficaríamos aqui bastante tempo, mas eu não quero me ater muito tempo nessas características. Então, a primeira característica de Apolo é que ele era judeu. Em Atos capítulo 18, versículo 24, o texto vai dizer que ele era de Alexandria. A terceira característica, em Atos capítulo 18, versículo 24, o texto vai dizer que ele era um bom expositor das Escrituras. Em quarto lugar, em Atos capítulo 18, versículo 25, o texto vai dizer que ele é instruído no caminho do Senhor. Em sexto lugar, em Atos capítulo 18, versículo 25, o texto vai dizer que ele era zeloso na pregação e no ensino. Em sétimo lugar, em Atos capítulo 18, versículo 25, o texto vai dizer que ele conhecia o batismo de João. Em oitavo lugar, em Atos capítulo 18, versículo 26, o texto vai dizer que ele foi discipulado cristologicamente pelo casal missionário Priscila e Áquila. E em nono lugar, a nona característica, em Atos capítulo 18, versículo 28, o texto vai dizer que ele convencia pela pregação. Então este obreiro, ele chega também na cidade de Éfeso para contribuir com a pregação do Evangelho, para contribuir com o estabelecimento da igreja do Senhor ali naquele lugar. A igreja estava sendo estabelecida. A igreja havia chegado na cidade de Éfeso debaixo do poder do Espírito Santo. Então, o que vai acontecer? Enquanto temos Priscila e Áquila e Apolo na cidade de Éfeso, Apolo sai da cidade de Éfeso, vai para a cidade de Corinto, e Paulo está dando continuidade às suas viagens missionárias, passando por cidades como Cesareia, Jerusalém, Antioquia e as regiões superiores, chamadas em Atos dos Apóstolos de Galácia e Frígia. Aí o que vai acontecer? Em Atos capítulo 19, Paulo chega novamente em Éfeso. Aquilo que ele havia externado no capítulo 18, versículo 21, quando disse: querendo Deus outra vez, voltarei a vós, havia se cumprido, porque ele volta novamente para a cidade de Éfeso, com o propósito de confirmar aqueles que haviam aceitado a fé e consolidar o trabalho que ali já estava estabelecido. Paulo chega novamente na cidade de Éfeso. E ele chega na cidade de Éfeso, e na segunda passagem de Paulo por esta cidade, vai continuar um avivamento extraordinário. Um grande avivamento acontece naquela cidade. Por que falo isso? Porque para o desenvolvimento, para o crescimento saudável de uma igreja, é necessário desfrutarmos, presenciarmos de um poderoso e genuíno avivamento. A igreja só crescerá, a igreja só desenvolverá de maneira saudável se esta igreja desfrutar de um poderoso e genuíno avivamento. Obviamente que algumas igrejas, elas crescem no aspecto quantitativo, mas elas não crescem no aspecto espiritual.
nós temos igrejas com 2.000 quilômetros de extensão, uma hipérbole que eu estou usando, mas é uma igreja anã em vida de fé, em vida espiritual. Então um avivamento é fundamental para que a igreja ela cresça de maneira saudável. E este avivamento tem como base o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Muitas metodologias pragmáticas são disseminadas e são ensinadas para crescimento de igreja, mas o método bíblico para o crescimento saudável da igreja continua sendo a pregação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ainda pela palavra de Deus que a igreja continua crescendo de maneira saudável. E Paulo ele volta à cidade de Éfeso para ali sequenciar o trabalho que ele havia iniciado por ocasião de sua segunda viagem missionária. E o que vai acontecer? O incansável Paulo, ele chega novamente na cidade de Éfeso, e ali ele vai ficar por aproximadamente 2 anos, pregando o evangelho, divulgando o evangelho, proclamando o evangelho, dando continuidade ao estabelecimento da igreja. Existem alguns fatos avivalísticos e marcantes nessa segunda ida do apóstolo Paulo em Éfeso. Eu vou estar aqui pincelando, porque se eu for agarrar em cada fato avivalístico e marcante dentro deste capítulo 19, eu vou ficar muito tempo dentro da mensagem enviada à igreja que estava em Éfeso. Mas eu estou aqui contextualizando para que os irmãos possam entender como esta igreja se iniciou, como ela se desenvolveu e qual era o contexto que ela estava vivendo quando Jesus mandou João enviar uma carta à igreja que estava em Éfeso, a carta do Apocalipse. Então, existem alguns fatos avivalísticos e marcantes nessa segunda ida de Paulo em Éfeso. Observe o seguinte, com sua Bíblia aberta, capítulo 19. Observe o seguinte, o capítulo 18, versículo 21, Paulo diz que ele gostaria, querendo Deus, de voltar à cidade de Éfeso. O capítulo 19, versículo 1, o texto vai dizer que Paulo, ele chega à cidade de Éfeso. Então, o primeiro fato marcante é que Paulo retorna a Éfeso por vontade de Deus. O segundo fato marcante está no capítulo 19, versículo 2 ao 7, aonde Paulo apresenta a doutrina e o poder do Espírito Santo. O terceiro fato marcante que ocorre nessa segunda passagem de Paulo pela cidade de Éfeso é que Paulo continua anunciando o evangelho da graça, conforme o capítulo 19, versículo 8 ao 10. Um outro fato marcante, conforme o capítulo 19, versículo 11 e 12, é que Paulo prega o evangelho de poder aos olhos. Ele fazia milagres e prodígios e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Um outro fato marcante, conforme o capítulo 19, versículo 13 ao 16, é que alguns homens não avivados tentam imitar o avivado Paulo e são envergonhados. Um outro fato marcante está no capítulo 19, versículo 17 ao 20, onde a pregação cristocêntrica de Paulo gera arrependimento e conversão. Um outro fato marcante está no capítulo 19, versículo 21 e 22, onde Paulo intenta ir embora e continuar a sua missão. Paulo não parava, Paulo era desbravador, Paulo era incansável. Paulo não era como muitos obreiros do nosso tempo. Paulo, ele era incansável no trabalho do evangelho. Paulo, ele era incansável na pregação da palavra de Deus. Paulo, ele era incansável naquilo que ele exercia para a glória do nome do Senhor. E o último fato marcante que detectamos dentro deste contexto está no capítulo 19, versículo 23 ao 41, aonde a pregação e obra de Paulo mobiliza o reino falido do diabo em Éfeso. Paulo conseguiu levar à falência o reino das trevas na cidade
de Éfeso. Se os irmãos fizerem uma leitura de maneira pormenorizada, de maneira detalhada, do contexto do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, os irmãos perceberão como a pregação do Evangelho, através do apóstolo Paulo, através do casal missionário Priscila e Áquila, e através do pregador Apolo, levou à falência o reino das trevas naquele lugar. Eu gostaria de ler alguns textos apenas do capítulo 19 para os irmãos perceberem a proporção da obra que foi realizada na cidade de Éfeso. Capítulo 19, versículo 10, o texto diz: e durou isto por espaço de 2 anos. Isto que? A pregação de Paulo na sua segunda passagem pela cidade de Éfeso. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Capítulo 19, versículo de número 17. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo de número 18. E muitos dos que tinham crido vinham e confessando e publicando os seus feitos. Capítulo 19, versículo de número 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Observe o avivamento que Deus estabeleceu na cidade de Éfeso. Um avivamento que gerou conversões, um avivamento que gerou confissão pública. Os bruxos da cidade, os idólatras da cidade, vinham em praça pública, traziam seus livros e queimavam os seus livros de bruxaria em praça pública, porque antes dos livros de bruxaria serem queimados em praça pública na cidade de Éfeso, havia uma igreja que estava em chamas dentro da cidade de Éfeso. O que é que o Espírito Santo de Deus quer comunicar a esta igreja nesta noite? Se esta igreja estiver inflamada, se esta igreja estiver debaixo da autoridade, se esta igreja estiver debaixo da unção do Espírito Santo, iremos contemplar conversões em massas para a glória do nome do Senhor. E assim a palavra de Deus crescerá e prevalecerá em Nova Carapina. A palavra de Deus crescerá e prevalecerá no município da Serra. A palavra de Deus crescerá e prevalecerá no estado do Espírito Santo. A palavra de Deus crescerá e prevalecerá na Confederação Brasileira, porque Deus, Ele quer avivar a tua igreja. Deus, Ele quer inflamar a tua igreja, para que esta igreja pregue o genuíno avivamento, a genuína mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, observe como esta igreja começou. Que coisa terrível. Muitas das vezes observamos uma grande igreja no aspecto físico e espiritual, mas muitas das vezes não procuramos saber quem foram aqueles que trabalharam para que aquela igreja chegasse àquele ponto. Existe uma história por trás dos bastidores. Existe uma história ministerial por trás dos bastidores. A maior igreja evangélica hoje no mundo é a igreja que está em Seul, na Coreia do Sul, pastoreada pelo reverendo Poon Yong-chun. Essa igreja tem quase 1 milhão de membros. São mais de 500 mil membros. No culto de Santa Ceia, são necessários 56 mil diáconos para servir o povo.
Mas olha por trás dos bastidores dessa igreja. O preço que foi pago. É uma força de expressão, que o preço foi pago na cruz, mas gostamos de usar essa expressão. O preço que foi pago. Uma igreja destemida. Uma igreja operante, dinâmica. Não é uma igreja estagnada, mumificada, estatizada. Não é uma igreja templária. É uma igreja dinâmica. Aí quando o Poyong Shu esteve aqui pregando no Brasil, ele disse o seguinte, que a igreja evangélica brasileira é um leão, porém adormecido. A gente vai trabalhar com isso mais adiante. Que tipo de evangelho tem se proliferado em nossa nação? Que tipo de evangelho? Então Paulo ele passa pela cidade de Éfeso, novamente, e por meio da pregação do evangelho leva o reino das trevas à falência naquele lugar. Os artífices, aqueles que confeccionavam as estátuas de Ártemis, ficaram loucos com o apóstolo Paulo. Paulo estava dando prejuízo para eles. A mensagem do evangelho à igreja naquele lugar estava dando prejuízo. Que tipo de impacto estamos gerando na nossa sociedade? Medimos avivamento pelo nível cultural dos pregadores. Medimos avivamento pelo tamanho da igreja. Medimos avivamento, alguém disse, porque eu falo com o prefeito da minha cidade sem pegar fila. Eu falo com o governador do meu estado sem marcar agenda. Mas avivamento não é a gente ir falar com eles. É eles virem falar conosco. Porque a igreja é a agência central de Deus na terra. Qual é o impacto que esta igreja está gerando, trazendo para a sociedade? Este impacto é um impacto de transformação. Muitas das vezes não conseguimos impactar nem a nossa própria casa. Não conseguimos impactar nem o nosso vizinho, nem a nossa rua. Meus amados irmãos, deixe que o Espírito de Deus controle a tua vida esta noite. Saia daqui esta noite com a ciência, com o conhecimento de que Jesus quer usar a tua vida para a pregação do Evangelho, e através da pregação deste Evangelho, um poderoso avivamento seja gerado nesta geração. Deixa eu terminar. Meu tempo foi embora. Próxima vez, pastor, eu quero 2 horas. Brincando. Então, o apóstolo Paulo, ele passa novamente pela cidade de Éfeso. E sem sombra de dúvidas, o apóstolo Paulo empreendeu um maravilhoso e próspero trabalho em Éfeso. Era chegado o tempo de sua partida. A igreja já estava ali estabelecida, edificada, florida, graças ao trabalho de Paulo, Priscila e Áquila e Apolo. O apóstolo Paulo, ele segue viagem. Ele continua fazendo as suas viagens missionárias. E ele intenta, conforme ele tinha dito no capítulo 19, versículo 21, a ir para Jerusalém. Ele passa por algumas regiões da Macedônia. E ele passa bem próximo novamente da cidade de Éfeso. E Paulo pensa assim, eu não vou chegar. Porque se eu chegar lá, a igreja vai me segurar. Porque a igreja amava o apóstolo Paulo. Aí Paulo vai ficar lá em Mileto. Aí de Mileto, o que Paulo vai fazer? Ele vai chamar a base ministerial da igreja de Éfeso, que eram os anciões, os presbíteros. De Mileto a Éfeso, aproximadamente 80 quilômetros. A pé, quase 7, 8 horas, a pé.
Então Paulo está em Mileto, chama os presbíteros, a base ministerial, homens revestidos de uma autoridade espiritual e de uma autoridade eclesiástica para apacentar a igreja, os presbíteros, conforme estudamos na lição passada. Então Paulo de Mileto, ele vai fazer basicamente 3 coisas, eu vou terminar agora. Ele vai relembrar, ele vai aconselhar e ele vai alertar. O capítulo 20, versículo 17 ao 38, Paulo, ele fundamenta a sua passagem por Mileto e a sua fala aos presbíteros de Éfeso, a base ministerial da igreja, nesse tripé. Ele relembra, ele aconselha e ele alerta. Paulo, ele está em Mileto, que era uma antiga cidade na Ásia Menor, atualmente faz parte da Turquia, situada perto da foz de um rio chamado Meandro. E Paulo ali de Mileto, ele vai fazer essas 3 coisas: relembrar, aconselhar e alertar. Existem fatos que merecem ser destacados nesta lembrança de Paulo, nestes conselhos de Paulo e nestes alertas de Paulo. Vou apresentar isso aos irmãos e vou terminar. O que Paulo vai fazer? Ele vai relembrar, aconselhar e alertar. O capítulo 20, versículo 18, o texto vai dizer que os presbíteros conheciam a sua conduta, e Paulo vai relembrar isso a eles. O capítulo 20, versículo 19 de Atos dos Apóstolos, você pode observar na sua palavra, na sua Bíblia. O texto vai dizer que os presbíteros sabiam de seu serviço, humildade, lágrimas e tentações. O capítulo 20, versículo 20 e 21, o texto vai dizer que os presbíteros sabiam de sua dedicação na pregação e ensino, tanto publicamente como nas casas. O capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 22 e 23, o texto vai dizer que Paulo declara-os das prisões e tribulações que o aguardava. O capítulo 20, versículo 24, Paulo vai dizer àqueles novos obreiros, aqueles obreiros que estavam em Éfeso, que ele tinha o seu ministério como mais importante do que a sua vida. O capítulo 20, versículo 25 ao 27, Paulo vai dizer, ele afirma que eles não veriam mais o seu rosto, e tem consciência que cumpriu com a sua missão em Éfeso. O capítulo 20, versículo 28, Paulo exorta os presbíteros para cuidarem de si mesmo e do rebanho de Deus. O capítulo 20, versículo 29, Paulo anuncia a infiltração de lobos devoradores. O capítulo 20, versículo 30, Paulo denuncia o surgimento de pessoas que se auto-intitulariam, pessoas que se levantariam no seio da igreja e atrairia discípulos após si. O capítulo 20, versículo 31, Paulo fala de seu discipulado de 3 anos a eles com lágrimas. O capítulo 20, versículo 32 ao 35, Paulo os aconselha como se portar. O capítulo 20, versículo 36, Paulo, como um bom líder, ora com seus liderados. O capítulo 20, versículo 37, os liderados choram com a partida do líder Paulo. O capítulo 20, versículo 38, entristecidos, os liderados se despedem de Paulo. Um grande legado é deixado pelo apóstolo. Que passagem comovente. Vemos verdades ensinadas do líder Paulo aos liderados que estavam em Éfeso. Uma liderança que trabalhou ardorosamente, sem sombra de dúvidas, deixará muita saudade por onde ela passar. E assim foi com o apóstolo Paulo. A igreja que estava em Éfeso teve a oportunidade também de ter como pastores Timóteo, Tíquico, e segundo a tradição cristã, o apóstolo João também foi pastor daquela cidade. Que oportunidade, que privilégio teve a igreja de Éfeso. Os obreiros que por lá passaram eram de comprovada excelência,
Que privilégio teve a igreja de Éfeso? Os tempos haviam passado. Aproximadamente 40 anos separa a carta de Paulo, a carta que ele enviou à igreja que estava em Éfeso, em sua primeira prisão em Roma, da carta enviada pelo apóstolo João a mando de Jesus à igreja que estava em Éfeso. Aproximadamente 40 anos havia se passado. A perseguição estava avassaladora, conforme disse na primeira exposição doutrinária. E os falsos mestres estavam pressionando a igreja. Mas a igreja estava em Éfeso. A igreja continuava proclamando o evangelho em Éfeso. E eu quero parar por aqui. E na próxima terça eu volto para comentar e explicar o versículo que eu li, mas tomei apenas como base para esta abordagem de caráter introdutório acerca da igreja que estava em Éfeso. Então ela foi estabelecida, ela cresceu, desenvolveu sob a palavra de Deus e debaixo de um poderoso avivamento, graças ao ministério, primeiro do Espírito Santo, do apóstolo Paulo, do casal missionário Priscila e Áquila e do pregador Apolo. Pai, graças lhe dou esta noite. Muito obrigado pela exposição da tua palavra. Eu sei que o Senhor está preparando os nossos corações para algo mais impactante, para algo mais profundo da tua parte, nas terças-feiras que virão, Senhor. Continue despertando a tua igreja, continue alertando a tua igreja, continue trazendo avivamento à tua igreja. Que a igreja que está em Nova Carapina, Senhor, possa experimentar um avivamento extraordinário da tua parte, para que esta igreja, debaixo do avivamento do Senhor e influenciada pelo teu Espírito, possa proclamar as boas novas de salvação a esta sociedade, a este município, a este estado, a esta nação. Continue abençoando o teu povo, para a glória e louvor do teu nome. Faça conosco como o Senhor fez com a igreja que estava em Éfeso, quando o apóstolo Paulo ali chegou. É o meu pedido ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Na semana que vem eu volto de forma mais enérgica para falar da mensagem de Jesus à igreja que estava em Éfeso. Deus os abençoe. Meu pastor, muito obrigado.